Aproveitando a nova vinda do Iron Maiden aqui pro Brasil, eu resolvi fazer rapidinho aqui para você um aposto que você não sabe a respeito de uma obra-prima inquestionável e quase unânime. Powerslave. Vou contar algumas historinhas a respeito desse disco que eu tenho certeza que você não sabe. Presta atenção. Ter todos os discos do Iron Maiden dissecados nos seus mínimos detalhes, todos os álbuns da discografia, você vai saber disso lendo esse livro aqui, ó. Iron Maiden, álbum por álbum, escrito pelo grande Martin Popoff. Cada disco da banda é dissecado nos seus mínimos detalhes, ó, com fotos incríveis, e você pode ter esse livro de uma maneira muito fácil. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você, na hora de finalizar a compra, você vai ter então um desconto sensacional. Então não perca essa oportunidade. Esse livro aqui é maravilhoso. Meu amigo e minha amiga, eu sei que você que é fã de heavy metal, você só tá com a cabeça no Iron Maiden, que volta ao Brasil para mais uma turnê, né? Você já sabe muito bem do que tá acontecendo, turnê na verdade na América Latina, né? E eu resolvi fazer aqui rapidinho um aposto que você não sabe a respeito de um álbum do Iron Maiden que é praticamente uma unanimidade. Eu não conheço ninguém, não precisa nem ser fã do Iron Maiden, ninguém que goste de rock, de heavy metal, que não considere o Powerslave uma obra-prima, né? Inclusive, essa eu recomendo muito que vocês consigam essa edição, que é uma edição dupla. Olha que legal isso aqui, cara. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, que legal. Vem com um monte de faixa bônus, um disco extra, né? Mas enfim, antes de eu contar algumas histórias a mais, né, a respeito desse disco, eu já contei várias delas quando eu fiz um aposto que você não sabe do Iron Maiden em si, né? Mas assim, lá eu contei muitas histórias, e antes de eu contar mais algumas coisas que você certamente não sabe, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, que é uma das bandas que o Steve Harris adora, e também você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, e você vai clicar em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, repleto de vídeos inéditos e exclusivos aqui do tio, várias séries, tem, aposto que você não sabe, exclusivo para quem é membro do nosso clube, tem séries novas, enfim, tem um monte de coisas legais para você, inclusive você pode assistir shows na faixa, frequentar bastidores, aquela coisa toda, desconto dos nossos parceiros, enfim, você pode ter tudo isso exclusivo, bastando que você clique aqui no link abaixo em Seja Membro, né, e escolha o seu plano. Como eu falei, tá todo mundo com a cabeça no Iron Maiden, né, nessa nova turnê que eles estão fazendo, e esse disco é sim uma verdadeira unanimidade, né. Eu já contei várias histórias desse álbum lá naquele aposto que você não sabe que eu fiz do Iron Maiden, inclusive em várias partes, né, porque a história é muito extensa. E eu trago aqui mais algumas historinhas, mais alguns fatos para você ouvir esse disco de uma maneira até um pouco diferente. Para começar, o título, Powerslave, escrito tudo junto. Você sabe por quê? Porque essa foi uma homenagem que o Bruce Dickinson, que é o autor que é o compositor, aliás, dessa música que deu título ao disco, é uma homenagem que ele fez aqui, ó, a um dos discos que ele mais gosta, Power Age, do AC/DC. AC/DC, né? A gente fala aqui AC/DC. Do AC/DC. Exatamente. Foi porque power e slave são duas palavras escritas separadamente. E ele juntou exatamente como uma homenagem ao Powerslave, que é um disco que ele adora. E você tem que saber o seguinte, meu amigo e minha amiga, coisas que ninguém sabe, ou muito pouca gente conhece, é que o Powerslave, ele foi gravado sob condições muito ruins. Primeiro, porque a banda inteira
inteira estava muito triste na época, porque um membro da equipe, que era muito querido, que era um cara chamado Marcus Cove, que era o técnico de guitarra do Adrian Smith, ele morreu num acidente de carro nas Bahamas, que era exatamente o local onde a banda estava gravando o Powerslave. Ele teve um acidente de carro e ele morreu por conta de uma hemorragia cerebral. E todo mundo ficou absolutamente arrasado, porque ele estava com o Adrian Smith desde que ele tinha entrado na banda. Todo mundo ficou mal. Em contrapartida, teve um momento de felicidade pessoal para o Steve Harris, porque foi nessa época que nasceu a filha dele, a Lauren. Lembra? Que depois, muitos anos depois, ela montou uma banda, né? Chegou a abrir alguns shows. Aliás, não, chegou a abrir, não. Ela chegou a participar de, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 turnês como atração de abertura do Iron Maiden, né? Ela tentou estabelecer uma carreira, mas não foi pra frente, né, cara? Infelizmente não foi. Quer dizer, ou infelizmente ou felizmente, né? Porque o som era muito ruim, né? Ela é uma gracinha e tal, mas não dá, o som era muito fraquinho. Então ele teve esse momento de felicidade, mas também havia um outro clima reinante ali, cara, que era uma corrida contra o relógio. Por quê, cara? Porque a turnê do disco, que nem tinha sido gravado ainda, já tinha sido agendada inteirinha pelo ganancioso ou ambicioso, como você, né? Cada um tem uma opinião a respeito disso, pelo, pra mim, ganancioso Rod Smallwood, o empresário da banda. E você quer saber? É um dos donos da banda junto com o Steve Harris. Então você imagina, você não tem um disco pronto, gravado, e toda a turnê já está agendada. Então, havia uma pressão muito grande, e essa pressão foi um dos fatores que fez com que começasse a acontecer uns conflitos internos. Então, esse é um tema que quase ninguém fala a respeito dele. Você pode procurar, e muito menos alguém da banda vai, de uma certa forma, reconhecer isso. Havia, sim, uma pressa absurda para que o disco ficasse pronto na data de lançamento já estabelecida tanto pela gravadora da banda na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e essa subsequente turnê, cara. Todas as datas já estavam, todos os locais, as datas já estavam agendados previamente. Então, era uma pressão muito grande. Para piorar ainda mais, como eu falei, isso tudo causou uma tensão interna muito grande, e isso, evidentemente, que atrapalhava, porque havia uma corrida contra o relógio. E foi exatamente por isso que o Steve Harris tomou algumas decisões que eu tenho certeza que eu contar essa história para vocês vão ficar de boca aberta, de queixo caído. Como você sabe, um LP, né, um disco de vinil, ele precisa ser preenchido por uma determinada quantidade de tempo das canções. E isso se torna um problema muito grave quando o artista, ou a banda, como você preferir, ela não tem canções suficientes para preencher esse tempo. Vou lembrar para vocês de 2 casos de músicas que foram incluídas num disco justamente para preencher esse tempo e que, por exemplo, essas 2 acabaram se tornando clássicas. Uma é Paranoid, do Black Sabbath, e a outra é You Got Another Thing Coming, do Judas Priest. Foram incluídas no disco por quê? Porque estava faltando um espaço para preencher um LP inteiro. Essas 2 músicas se tornaram clássicas. E, no caso do Powerslave, aconteceu a mesma coisa e de uma maneira ainda mais séria. Exatamente porque o Iron Maiden tinha
pouco material, porque eles tinham acabado de fazer a turnê desse disco aqui, né? Do Peace of Mind. Aliás, essa turnê do Peace of Mind rendeu um outro negócio aqui que eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Então, o pessoal da banda, eles não tinham um número de composições prontas suficientes para preencher um álbum. E o relógio correndo. E aí, qual foi a decisão do Steve Harris? E foi uma decisão que acabou se tornando extremamente acertada para mim. Para mim, para todo mundo que gosta do Iron Maiden. Uma dessas decisões foi estender ao máximo possível uma canção que hoje é antológica dentro da história do Iron Maiden, que é Rime of the Ancient Mariner. Exatamente. Por isso que essa música ela é muito extensa, por isso que tem aquela parte ali no meio da canção que fica só o baixo do Steve Harris, fazendo aquele clima, você tá entendendo? Porque essa música, ela foi composta inteiramente pelo Steve Harris. E tem aquela parte de contrabaixo ali no meio, em que ele fica tocando sozinho, que é demais. Mas aquilo ali é e foi uma encheção de linguiça. Você não sabia disso, né? Sem contar que a letra da música, ela tem várias passagens que foram praticamente copiadas do poema do Samuel Taylor Coleridge original. E elas puderam ser copiadas por quê, cara? Porque, nesse caso, como é uma obra muito antiga, não estava mais sob o efeito dos direitos autorais. E aí o que acontece? Essa música inteira, ela foi montada com trechos de outras ideias que não tinham sido aproveitadas. Outras ideias do Steve Harris que não tinham sido aproveitadas até então. Então, veja bem, a banda tinha uma corrida contra o relógio, uma pressão imensa, tinha um espaço para preencher um LP, e o que é que foi, de uma certa forma, mais fácil? Foi pegar uma canção e esticar essa música ao máximo, como eu falei, feitas com diferentes ideias que o Steve Harris não tinha aproveitado em canções anteriores, e preencher com aquela parte de contrabaixo, aquela coisa toda. Ou seja, essa música ela foi esticada propositalmente para poder ocupar um espaço que teria que ser ocupado, sei lá, por 2 músicas ou até 3 músicas. E não havia essas músicas, não havia música com letra. Então, eu sei, cara, pode parecer um absurdo, mas essa música foi colocada exatamente para preencher o espaço do LP. Óbvio que essa música é um clássico, né? Não tenha dúvida. Mas a intenção inicial, inclusive a própria banda não acreditava muito nisso, mas a intenção inicial foi a de preencher o espaço do LP. E para você ter uma ideia, a própria banda, ela não acreditava no potencial dessa música. E por incrível que pareça, a gravadora americana do Iron Maiden, que no caso era a Capitol, ela ficou tão entusiasmada com essa música longuíssima, que obviamente estava totalmente fora dos padrões radiofônicos, mas mesmo assim a gravadora, ela gostou tanto, o pessoal, que eles chegaram a enviar para as rádios um promo, né, um disco promo, para o pessoal tocar na rádio, com 2 Minutes to Midnight no lado A, e no lado B, A Rime of Ancient Mariner. Na íntegra. Só que eles enviaram poucas cópias, né? E hoje, esse EP é uma verdadeira mosca branca em termos de raridade, cara. É uma coisa incrível isso. Por incrível que pareça, gente.
existe um promo enviado para as rádios com Rime of Ancient Mariner no lado B. É incrível, né? E essa música, que inclusive é a canção favorita tanto do Bruce Dickinson quanto do Dave Murray para ser tocada ao vivo, é a favorita dos dois. Essa canção, ela de uma certa forma, ela abriu a porteira, vamos dizer assim, para que o Steve Harris passasse a compor várias músicas com esse tom épico, né? Por exemplo, no disco seguinte, aqui no Somewhere in Time, tem uma outra canção nessa vibe que é Alexander the Great, que eu adoraria que a banda tocasse essa música ao vivo. Infelizmente, duvido que isso venha a acontecer. Mas foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro filho da Rime of Ancient Mariner foi Alexander the Great, em termos épicos, né? Não no tema, em termos épicos. E é também por conta dessa falta de material para preencher o espaço de um LP que o Steve Harris tomou uma outra decisão: incluir um tema instrumental, que é o Lucifer Ward's Big Aura. Essa música também entrou para preencher o espaço do LP. E o desespero era tão grande, pra você ter uma ideia, cara, que a Rime of Ancient Mariner, ela foi composta até muito rápida pelo Steve Harris. Por quê? Porque ele reaproveitou, como eu falei, ideias antigas. E ele fez a mesma coisa, mais ou menos, né, vamos dizer assim, que já vou explicar, para incluir esse tema instrumental que eu particularmente adoro. Os críticos não gostam muito. Eu adoro Lucifer Ward's Big Aura. Só que é o seguinte, meu amigo e minha amiga, eu adoro essa música, mas essa música, não vou dizer que é plágio, ok? Porque seria um termo muito forte. Mas essa música, ela pegou ideias emprestadas, sabe de quem, cara? Michael Schenker, que foi o guitarrista do UFO, né? A gente fala UFO aqui no Brasil. E ela foi emprestada de uma canção sensacional, um tema instrumental do Michael Schenker, bem famoso, quem acompanha sabe, chamado Into the Arena, que foi gravado nesse, que é o primeiro disco solo do Michael Schenker, né? Do Michael Schenker Group. Inclusive esse disco foi produzido pelo Roger Glover, o baixista do Deep Purple. Esse disco aqui é sensacional, né? Simon Phillips na batera, é maravilhoso. E tem o tema aqui nesse disco, embora a minha versão favorita dessa música tá nesse disco, que para mim é um dos melhores álbuns ao vivo de todos os tempos. Michael Schenker Group, One Night at Budokan, gravado lá no Japão. Cara, esse disco aqui é absolutamente incrível. Esse disco aqui eu comprei quando eu era moleque. Quer dizer, moleque. Comprei em 83, eu tinha 23 anos. Não é certa forma. Olha que demais essa edição aqui, ó. Essa edição original desse disco. E pra mim, a melhor versão de Into the Arena tá nesse disco. Porque o batera, nessa turnê, era um dos meus preferidos. Cozy Powell. Então, recomendo muito, meu amigo e minha amiga, que você que está assistindo esse vídeo, você vá atrás desses discos que eu estou mostrando aqui do Michael Schenker, que são absolutamente sensacionais. Então, voltando, Lucifer Words, que foi incluído, é um tema instrumental, que foi incluído no Number of the Beast, também para ocupar o espaço do LP, Steve Harris pegou emprestado Into the Arena do Michael Schenker. Por quê? Porque na turnê do Peace of Mind, os últimos 27 shows dessa turnê teve como atração de abertura, como banda de abertura, o Michael Schenker. E o Steve prestou atenção e foi lá
pegou, né, umas ideias emprestadas de Into the Arena e fez Lost for Words. E vou dizer um negócio pra você, meu amigo e minha amiga. Não foi só essa música que o pessoal do Iron Maiden deu uma surrupiada. Se você prestar muita atenção numa outra música desse disco do Powerslave, chamada Back in the Village, tá? Você vai reparar que ela é muito parecida com uma outra canção do Michael Schenker, chamada Captain Nemo, que é uma música que foi incluída no disco que o Michael Schenker estava promovendo, fazendo os shows de abertura do Iron Maiden, que é esse disco aqui, ó, Built to Destroy. Aqui está Captain Nemo, que é, vamos dizer assim, fonte de inspiração para o Adrian Smith ter composto, juntamente com a letra do Bruce Dickinson, ter composto Back in the Village, que é uma continuação de uma outra canção do Iron Maiden, que é The Prisoner, que é uma das melhores faixas do Number of the Beast. Sacou? Aliás, essa parceria do Bruce Dickinson com o Adrian Smith já vinha crescendo desde a época desse disco aqui, ó, do disco anterior, do Peace of Mind. E vou contar uma outra coisa pra você, meu amigo e minha amiga. O Steve Harris gostava tanto do UFO, tanto que inclusive todo show do Iron Maiden abre com Dr. Doctor. Você sabe disso. Que ele pegou emprestado outros elementos de uma canção do Michael Schenker para colocar exatamente na Alexander the Great, que foi lançada no Somewhere in Time. Presta atenção numa outra música aqui desse disco aqui que o Michael Schenker estava promovendo na época, uma canção intitulada Red Sky. Dá uma comparada. Enfim, você vai ficar muito boquiaberto com tudo isso que eu falei na hora que você comprovar isso, ouvir uma música e ouvir a outra. Tem uma coisa aqui no Powerslave, que é um negócio que me incomoda muito, que é o fato de que muita gente, muito fã burraldo do Iron Maiden, pensa que Powerslave é um disco conceitual que fala dos faraós do Antigo Egito, blá blá blá, aquela coisa toda. Também porque a turnê desse disco, né, tinha como tema o Egito ali no backdrop, né, o Ed era a múmia, aquela coisa toda. E esses fãs burraldos, que são muitos, viu? Eles pensam que o Powerslave é um disco conceitual a respeito do Egito e não tem absolutamente nada a ver. Aliás, esse é o típico defeito, né? O típico problema desses fãs burraldos, que o cara olha a capa e ele não presta a menor atenção em mais nada, né? É que nem aquele cara que lê a manchete de alguma coisa e já faz comentário sem assistir o vídeo. Eu sei disso porque muita gente que fica fazendo comentários aqui, o resto só fala mal, não sei o quê, o cara só vê a manchete, né? Só vê o lead da coisa e não assiste vídeo nenhum. Já estou mais que acostumado a respeito disso. Então o que acontece? Só a faixa título, né, Powerslave, é que fala a respeito disso, né? Que fala a respeito de um faraó, que ele não se conforma, ele questiona inclusive a própria morte dele, que é iminente, mesmo ele sendo adorado como um deus por todo o povo dele, aquela coisa. Então ele questiona essa coisa da morte, né, que está prestes a acontecer com ele, e ele fala que ele viveu na letra que ele fala que ele viveu uma mentira, aquela coisa toda. Por isso que inclusive nessa música ela serve de inspiração para o Ed, que vem na turnê do Powerslave, que é o da múmia, aquela coisa toda que você já sabe, já conhece bem essa história. Para você ter uma ideia, duas
dessas músicas aqui, do disco, falam a respeito de espadas. Pois é, cara. Por quê? Porque na época o Bruce Dickinson já estava começando a ficar viciado em esgrima. E uma dessas músicas que ele fez foi Flash of the Blade, que é outra canção que eu adoro, que foi composta pelo Bruce Dickinson. E tem uma outra que fala também a respeito de espadas, mais precisamente duelos, que é The Duelists, que é uma música que foi composta pelo Steve Harris, ele sozinho. Só que ele fez essa música, cara, depois que ele assistiu a um filme, por sugestão do Bruce, intitulado The Duelist, que foi, exatamente, é o mesmo título, que foi dirigido pelo Ridley Scott. E foi lançado 4 anos antes, se não me engano, em 1978. E a letra de The Duelist se refere exatamente a 2 desafetos que são obcecados em vencer o outro, o antagonista. Adivinhe quem são esses antagonistas na letra de The Duelists? O próprio Steve Harris e o Bruce Dickinson. O Steve escreveu essa letra pensando e se inspirando exatamente nos conflitos que já estavam acontecendo entre ele e o Bruce Dickinson. Você pega a letra, pega os 2 personagens, faz a tradução, você vai perceber. Para encerrar esse nosso papo aqui, tem uma outra curiosidade. A frase 2 minutes to midnight, que evidentemente essa música fala a respeito dos 2 minutos para meia-noite, que é uma, como é que eu vou dizer, uma imagem simbólica. Eu não sei se você sabe. Vou contar rapidamente a história aqui para você. Na verdade é uma imagem simbólica de uma espécie de relógio do juízo final, que é também uma imagem simbólica que retratava, naquele período da Guerra Fria, retratava a meia-noite como sendo o horário do cataclisma final da Guerra Fria, da guerra nuclear, que evidentemente destruiria o planeta. Então foi criado esse relógio simbólico, e quanto mais próximo o ponteiro estivesse da meia-noite, seria a maior probabilidade de acontecer a guerra nuclear. E em 1953, ela tinha atingido os 2 minutos, ou seja, a guerra nuclear estava prestes a eclodir realmente. E o Bruce Dickinson, ele soube dessa história quando ele ouviu uma das canções da banda que ele talvez mais adorasse, ou uma das, que era o The Who. Porque o The Who tem uma canção, deixa eu pegar aqui no disco aqui para vocês, nesse álbum aqui, que aliás é um álbum que na época foi muito malhado pela crítica, o público não gostou, mas é um disco que qualquer hora eu vou fazer um vídeo a respeito desse, como esse disco envelheceu bem com o passar do tempo. Porque ele tem nesse disco uma canção intitulada Why Did I Fall for That? E nessa letra tem uma citação a 4 minutos para meia-noite. 4 minutes to midnight. E o Bruce falou, o que será que significa isso? Aí ele foi atrás da história, ele viu a história do relógio, e ele compôs a letra dessa música, baseada nisso. Só que o start dessa canção foi o fato dele ir atrás do significado de 4 minutes to midnight, presente nessa canção do The Who, que sempre foi uma das bandas favoritas do Bruce Dickinson. Para terminar, tem um pequeno detalhe na capa do disco. É difícil você notar isso, né? Por conta da capa reduzida
do CD. Mas, se você tiver a edição em LP, que aliás, eu passei para frente, você sabe, né? Passei para frente o meu LP nacional para pegar o CD, né, do Powerslave, aquela coisa toda. E hoje eu estou atrás da edição em LP original inglesa do Powerslave. Uma hora eu vou encontrar. Mas enfim, se você pegar a edição em LP do Powerslave, que a capa foi toda criada pelo Derek Riggs, você sabe disso, se você prestar atenção, você vai ver alguns toques de humor na capa. Tem uma silhueta do Mickey, né, esculpida na pedra. Tem uma como é que fala? Tem uma frase escrita tipo Indiana Jones was here, sabe? Indiana Jones esteve aqui, sabe? Esculpido ali na pedra. E tem também esculpida na pedra a própria imagem do Derek Riggs. Aonde tá? Procura que você vai achar. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então foram algumas histórias, alguns fatos, algumas circunstâncias que cercam essa verdadeira obra-prima, não só do Iron Maiden, não só do heavy metal, mas da história da música em geral, que é o Powerslave, né? Unanimidade. Aqui nos comentários, coloca aqui qual foi a sua impressão quando você ouviu o Powerslave pela primeira vez, tá bom? Também não esqueça de visitar a nossa loja, que tem umas camisetas muito legais, com essa banda que o Steve Harris adora. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e também não esqueça de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima!